Sabe, o que impede um país inteiro, um país continental como o nosso, de simplesmente apagar, mergulhar na escuridão? Porque por trás de um ato tão banal como acender uma luz, tem uma operação invisível, super complexa e de uma precisão absurda acontecendo o tempo todo. E hoje a gente vai desvendar exatamente isso, como o Brasil se salva de um apagão geral. Para a gente entender essa história, o primeiro passo é imaginar o nosso sistema elétrico não como, sei lá, uma rede de fios e postes, mas como um corpo vivo. É isso mesmo, um organismo. E como todo organismo, ele tem um coração, ou nesse caso, um marca-passo que comanda o ritmo de absolutamente tudo. E o ritmo desse coração, exato, é uma batida constante que precisa ser mantida em todo o território nacional, sem exceção, 60 Hz. Não pode ser nem um pouquinho a mais, nem um pouquinho a menos. Todo o equilíbrio do sistema depende disso. Tá, mas e se esse ritmo cardíaco começa a cair? O que acontece se o coração do sistema começa a dar uma rateada? A resposta, olha, é bem drástica. Se essa queda de frequência se sustenta por muito tempo, o sistema inteiro tem uma parada cardíaca. É aí que acontece o temido apagão, o blackout em escala nacional. Mas calma, para evitar esse colapso total, existe um mecanismo de defesa, um verdadeiro freio de emergência que é acionado só nos momentos mais críticos. É nesse momento que o operador nacional do sistema, o famoso ONS, entra em cena e ativa o chamado corte manual de carga. E olha que interessante, embora o nome soe como uma falha, na verdade é o exato oposto. É o último recurso, sabe? Uma intervenção super planejada para salvar o sistema inteiro, colocando na balança de novo a geração e o consumo de energia do país. E como é que funciona essa operação, quase uma operação de guerra na prática? Vamos revelar agora o primeiro de 3 segredos, o corte preditivo. O mais fascinante aqui é que o ONS não fica de braços cruzados esperando a coisa dar errado. A equipe trabalha com uma espécie de bola de cristal, sabe? Ficam monitorando sem parar e prevendo o futuro imediato do sistema para conseguir agir antes mesmo do problema acontecer. Funciona assim. A equipe prevê como a frequência vai se comportar nos próximos 30 minutos. Se o computador aponta uma queda perigosa ali para a casa dos 59,8, 59,7 Hz e, ao mesmo tempo, não tem mais energia de reserva nas usinas para compensar essa perda, aí sim o corte preventivo é autorizado. O objetivo final é um só: manter o ponteiro ali cravado em, no mínimo, 59,9 Hz. Agora vamos para o segundo segredo e aqui o negócio fica tenso. A adrenalina sobe. Porque uma vez que a decisão de cortar é tomada, o maior inimigo de todos é o tempo. 5 minutos. Apenas 5 minutos. É esse o tempo exato que as distribuidoras de energia e as grandes indústrias têm para cumprir a ordem do ONS e reduzir a carga que foi pedida. Não tem negociação, nem um segundo a mais. É exatamente como a fonte descreve, sabe? É literalmente uma corrida contra o relógio. Cada instante ali é absolutamente crucial para a estabilidade do sistema elétrico do país inteiro. E para ganhar essa corrida, a estratégia é chave. As primeiras ligações do ONS vão direto para as empresas que precisam cortar as maiores quantidades de energia. A ação tem que ser rápida e o impacto imediato e gigantesco. Isso nos traz uma curiosidade técnica bem legal. Para não perder um tempo que é preciosíssimo com o que eles chamam de trocados, o ONS nem pede cortes menores que 5 megawatts. A operação foca só nos grandes blocos de energia. É tudo para maximizar o efeito e salvar a estabilidade nacional o mais rápido possível. Ok, a crise foi controlada. Mas agora surge um outro desafio enorme. Como é que a gente religa tudo sem causar um novo colapso? Porque essa operação de volta também é super delicada. E esse é o nosso terceiro segredo, a prova dos 60 segundos. Para a luz voltar não é só apertar um botão. Primeiro, o sistema precisa voltar para os 60 Hz perfeitos. Depois ele tem que provar que aguenta o tranco, se mantendo estável nesse número por no mínimo 1 minuto inteiro, sem piscar. Só depois disso a energia começa a ser devolvida, aos pouquinhos, em degraus. E tem até uma regra de justiça. Quem ajudou mais, cortando mais energia, tem o direito de ser religado primeiro. E toda essa cautela é fundamental. Porque imagina só, devolver toda a energia de uma vez seria como dar um novo choque no sistema, que poderia simplesmente apagar de novo. Por isso, esse religamento seguro, gradual, é tão essencial. Todo esse balé de previsão, velocidade, precisão, tudo isso forma uma ciência que a gente não vê. É uma coreografia muito complexa de engenharia e logística que garante que o nosso dia a dia, bem,
que ele continue funcionando. Então, o ponto principal é este. Gerenciar o sistema interligado nacional é um exercício diário que mistura uma precisão matemática de cair o queixo com uma enorme responsabilidade social. É a ciência invisível que garante a resiliência de um país inteiro. Fica aqui uma reflexão. Da próxima vez que a luz aí na sua casa der aquela piscadinha, sabe? Aquele instante, vale lembrar que por trás daquele momento tão breve, pode ter acontecido toda essa engenharia, toda essa corrida contra o relógio, só para evitar um colapso em escala nacional. É impressionante, né?